Em 1991, um casal de montanhistas alemães se deparou com o que pensavam ser um alpinista morto na fronteira entre a Áustria e a Itália. Uma análise mais aprofundada do cadáver, todavia, revelaria se tratar de uma múmia de gelo com uma idade de nada menos que 5.300 anos. Os impressionantes restos mortais foram batizados de Otzi, o Homem de Gelo. Na época, o arqueólogo Konrad Spindler elaborou uma teoria para o incrível estado de preservação do homem que viveu em 3.200 anos antes de Cristo. Segundo especulado pelo pesquisador, Otzi teria sido coberto de gelo imediatamente após a sua morte, sendo então englobado em uma geleira, onde permaneceu até ser encontrado. Essa situação única, fruto de uma série de acasos, teria permitido que seu corpo fosse congelado em uma espécie de cápsula do tempo, sobrevivendo à posteridade. 31 anos após a descoberta, no entanto, o campo da arqueologia avançou em inúmeras frentes, e um grupo internacional de cientistas decidiu publicar um estudo que compila descobertas feitas nos últimos anos para oferecer uma teoria mais atualizada para a preservação do Homem de Gelo, argumentando que seu caso não foi tão singular quanto foi pensado anteriormente. Uma pesquisa recente defende que a múmia teria mudado de lugar e descongelado várias vezes ao longo de seus 5.300 anos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Num dia claro de setembro de 1991, um casal de montanhistas caminhando pela Cordilheira dos Alpes deparou-se com um cadáver. Autoridades locais presumiram ser o corpo de um dos alpinistas que desaparecem todos os anos das fendas entre as geleiras da região. Mas depois de enviarem o corpo para uma cidade próxima, Innsbruck, na Áustria, Konrad Spindler, arqueólogo da universidade local, declarou que o cadáver era pré-histórico. A vítima, um homem, morreu há milhares de anos. Spindler e outros pesquisadores deduziram que o corpo e objetos que ele carregava foram preservados até uma tempestade de poeira, vindo do Saara, em um período excepcionalmente quente, se combinaram para derreter o gelo, expondo o corpo. Corpos bem preservados da Europa do Neolítico até então nunca haviam sido encontrados. O Homem do Gelo é muito mais antigo que o Homem da Idade do Ferro, das turfeiras da Dinamarca, e precede até as múmias egípcias. Quase tão impressionante quanto sua idade foi encontrar suas roupas e acessórios. Na excitação que se seguiu à descoberta, sobraram especulações da imprensa e no mundo acadêmico. De acordo com a hipótese de Spindler, o homem teria fugido para a segurança das montanhas depois de ser ferido numa luta em sua aldeia. Era outono, interpretou Spindler, e o homem procurou refúgio nas pastagens elevadas para onde levava seus rebanhos no verão. Ferido e em estado de exaustão, caiu no sono e morreu sobre um rochedo, onde foi encontrado 5.000 anos mais tarde. A impressionante preservação do corpo teria resultado de uma tempestade de neve que o protegeu dos abutres, seguida de rápido congelamento e ressecamento. Como a singularidade da descoberta não foi imediata, a forma como o cadáver foi retirado do gelo destruiu muitas informações arqueológicas e afetou o próprio corpo. Uma escavação mais completa do sítio foi feita no verão de 1992 e revelou muitas evidências valiosas, entre as quais grande quantidade de material orgânico, sementes, folhas, madeiras e musgos. Agora,
Depois de uma década de pesquisas de laboratórios com esses restos, incluindo resíduos retirados do intestinos do homem de gelo, alguns fatos substituem as primeiras impressões por uma história mais consistente. Mas afinal, quem era ele? Otis estava numa posição estranha, caído de bruços sobre o rochedo, o braço esquerdo dobrado para o lado direito e a mão direita presa embaixo de uma pedra grande. Seus objetos e roupas, também inteira ou parcialmente congelados, estavam espalhados à sua volta, alguns a vários metros de distância. Datação de carbono do material vegetal junto ao corpo das amostras da pele e dos ossos de Otis, feitas por 3 laboratórios diferentes, confirmaram que ele viveu há cerca de 5.300 anos. Outras características de Otis foram relativamente fáceis de descobrir. Com 1,59 m de altura, era um homem de baixa estatura, como muitos da região de Skanderstal são hoje em dia. Estudos de ossos mostraram que ele tinha 46 anos, idade avançada para as pessoas de sua época. A análise do DNA indica que era originário da Europa Central Setentrional, o que pode parecer óbvio, mas é um dado que o diferencia dos povos mediterrâneos, cujas terras ao sul não ficam muito longe. Otis tinha uma anomalia congênita inusitada. Faltava-lhe o último par de costelas, o 12º. A 7ª e a 8ª quebraram e depois colaram durante a sua vida. O lado direito de sua caixa torácica está deformado, com indícios de fraturas na 3ª e na 4ª costelas. O braço esquerdo está quebrado. O fato de essas alterações terem ocorrido depois de sua morte está entre as consideráveis evidências que lançam dúvidas sobre a teoria de Springer, assim como a descoberta de que a perda de uma parte do couro cabeludo foi causada por pressão e não por um golpe ou descomposição. Deixando de lado as perguntas sem respostas envolvendo a morte de Otis, vários indícios sugerem que ele não estava em seu melhor estado de saúde quando morreu. Embora a maior parte de sua epiderme, os cabelos e as unhas tenham desaparecido, provavelmente deteriorados pela exposição à água durante os degelos ocasionais, seus restos oferecem um bom material para pesquisa. O exame da única unha encontrada revelou 3 linhas de Bial, que aparecem quando o crescimento das unhas é interrompido e depois retomado. Essas linhas mostram que ele esteve muito doente 3 vezes nos seus últimos 6 meses de vida e que o episódio final, cerca de 2 meses antes de sua morte, foi o mais grave e durou pelo menos 2 semanas. Mas quais eram os objetos que ele usava? Os objetos são uma prova do conhecimento que tinham das pedras, fungos, plantas e animais, e mostram que também sabiam como obter recursos de lugares mais distantes, como o sílex e o minério de cobre. Graças a esses saberes, Otis estava extremamente bem equipado. Cada objeto em seu poder foi produzido com o material mais adequado para seus propósitos. Além disso, ele estava muito bem preparado para enfrentar o frio, usando 3 camadas de roupas feitas de pele de veado e de cabra e uma capa forrada da longa e resistente fibra da casca de tília. Seu chapéu era de pele de urso e os sapatos, forrados de grama, combinavam pele de urso e cabra. Otis levava um machado de cobre e um punhal de sílex oriundo do lago de Garda, a mais ou menos 150 quilômetros ao sul. O cabo do punhal era de uma madeira usada até hoje para fazer cabos, por sua resistência. Seu arco inacabado foi feito com a melhor madeira para esse fim. Uma aljava de pele levava 14 flechas. Apenas 2 tinham penas e pontas de sílex, mas ambas estavam quebradas. Uma bolsa presa ao cinto continha material para fazer fogo. Um sítio neolítico foi descoberto em Juval, um castelo da Idade Média, localizado na extremidade sul de Skanderstal, 2.000 metros abaixo, mas apenas 15 quilômetros em linha reta da depressão onde Otis foi encontrado. Antes de Otis, acreditava-se que a acupuntura teria se originado 2.000 anos mais tarde na Ásia. Em 2001,
Uma nova análise de raio-x revelou a presença de uma ponta de flecha de pedra no ombro esquerdo. A flecha parou a poucos centímetros do pulmão. Embora os órgãos vitais não tenham sido atingidos, a flecha cortou um grande vaso sanguíneo e danificou os fascículos neurovasculares do braço esquerdo. Isso causou hemorragia intensa e, possivelmente, a paralisia do braço. O Homem de Gelo provavelmente sangrou até a morte em questão de minutos. Uma profunda ferida na mão e inúmeras contusões confirmam que o Homem de Gelo esteve em combate corpo a corpo pouco antes de sua morte. Recentemente, os pesquisadores também descobriram uma fratura no crânio e hemorragia grave na parte de trás, o que sugere que a múmia também sofreu um golpe na cabeça. Ele morreu durante a primavera ou início do verão, com cerca de 46 anos de idade. Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa recente fecham seus argumentos enfatizando que as condições que permitiram a preservação de Otzi não são tão exclusivas e improváveis quanto pensado anteriormente. Essa é, por sua vez, uma ótima notícia para o campo da arqueologia, uma vez que significa que podem haver outras múmias de gelo como ele, armazenadas na mesma região, prontas para serem eventualmente expostas pelo aumento das temperaturas. Há muito mais o que descobrir sobre os segredos de Otzi. Verdadeiros detetives, os cientistas são responsáveis por valiosas descobertas que conseguem nos fazer entender muitas coisas sobre épocas das quais não temos quase nenhum registro histórico. Trata-se de uma verdadeira viagem pelo passado, sem, no entanto, precisar inventar uma máquina do tempo. Mas afinal, quem é Otzi? Um prospector em busca de cobre? Um xamã solitário ou um pastor de cabras? As causas de sua morte podem ter sido frio, em decorrência de um ferimento de flecha no ombro, ou mesmo que tenha morrido ao fugir de uma tempestade. Não é possível saber precisamente as condições de vida de Otzi, mas o que realmente interessa é que seu corpo, que hoje se encontra no Museu do Homem de Gelo, localizado em Bolzano, na Itália, levanta muitas dúvidas, mas também aponta vários caminhos de estudos para se conhecer os estilos de vida de nossos antigos antepassados.